Eu vendo, né, o livro tentando entender um pouquinho, né, essa conjectura do livro e tal, e conforme você vai lendo, você vai entendendo, né? Porque ele é um livro legal, que ele fala justamente dessas questões, né? Ele faz a gente refletir um pouco sobre esses Sim. processos. E em alguns momentos, assim, eu lendo, eu percebi assim, algumas contradições às vezes, né? Às vezes fica um negócio, poxa, falou isso, mas, né? É que você tem que voltar ali, né, Aí pra você dar tem que uma... voltar atrás para fazer essa É, relação. E antes dele começar a entrevista efetivamente, né, o que ele fala? Ele começa a contar um pouco da história dele, né, de tudo que ele passou, como é que foi, dos momentos ruins que ele teve, né, das adversidades que ele teve, vamos dizer assim, nesse caminho, até conseguir fazer aquilo que ele pretendia, né, e coloca que ele estava tentando lá fazer aquela questão da autorrealização profissional, de se conquistar, de fazer isso, de passar pela felicidade. E, cara, eu comecei a entender que, na verdade, quando ele fala assim, essa entrevista com o diabo, né, que ele fala do outro eu lá no começo, na introdução do livro, e para mim, assim, eu trouxe muito e remeteu muito essa questão de que o diabo é esse outro eu dele. É o outro 50% de eu que ele tem. Aquele 50% que ele estava dizendo lá. Um eu aquele é que de ele fé tá... e o outro eu Exato, é de medo. de é medo. legal. Isso. Né? Então, Não tinha pensado por isso. esse Então, lado. e eu comecei a perceber nesse sentido, que parece que é muito disso, né? Porque ele fala no livro que a intenção dele, dentro desse contexto, é escrever uma filosofia prática. Né? É uma filosofia, na verdade, de realização prática. Então, o objetivo dele é mostrar, ó, você vai se realizar e para você se realizar você precisa fazer isso. Ele fala dos 17 princípios lá, né, da realização pessoal Tá aqui, ó. e tal, Tá aqui. né? Então, né, que ele fala que tem, que ele escreveu essas situações, ele não conseguia aplicar, ele não consegue aplicar. E aí ele disse um negócio para mim que eu gostaria que a gente pudesse debater, né, essa relação, porque isso fez muito sentido para mim, principalmente quando a gente fala da síndrome do impostor. Lembrei disso Né? também. Lembrei disso também. Que aí ele traz um conceito que ele fala assim, que o fracasso ele não é terminal. Não é terminal. O fracasso ele é oportunidade. Exatamente. Pô, e isso para mim, cara, mexeu um pouco porque me fez refletir de pontos diferentes. Né? A gente reclama tanto, né, que as coisas não dão dão certo. não vai, né? E aí, Maria, eu queria entender também se você também entende, né, dentro desse contexto, né? Realmente o fracasso, ele é uma oportunidade? Ele deu a entender isso, né? Que às vezes é uma benção disfarçada. Acho que ele até Isso, usa é. esse Ele usa esse termo, termo, né? usa esse termo, é. Que ali o fracasso é uma coisa passageira, que serve ali para te tirar, às vezes, da comodidade, né? Da zona de conforto, te fazer pensar de uma maneira diferente. A zona de conforto te leva pro fracasso. Exatamente. Às vezes acontecem certas coisas para te tirar daquilo, né? Para te fazer ter uma ideia, um insight diferente, dependendo, né, do que acontece, assim. Então, achei bem legal. Acho que eu nunca tinha pensado por esse lado. Daí ele até fala assim, que o fracasso é uma coisa, que é uma coisa momentânea, e o fracassado é uma coisa que você aceita para você, né? Então, Autoaceitação. Autoaceitação. Então, eu sou fracassado e você é aquilo para sempre, mas o fracasso é uma coisa... Síndrome de Gabriela aí, desculpa, tá quase te atrapalhando. Não, imagina, Lembra? ele tá lá, ó. É o desenho. Lembra do desenho lá? Ó, Tom e Jerry. vida. Não, eu esqueci o Lembra? nome. Ó vida, ó céus. Ó vida. Não ó é do meu céus. tempo, não, tá? Mas Como é que é o nome do desenho, Célio? Você lembra? Como é que era? Um que só lamentava, né? Ele só lamentava. Tinha um nome, mas eu esqueci agora. Gente, minha mãe Guilherme. fala desse. Que Guilherme? Que Guilherme? Que Guilherme? Guilherme, então, Não, era um bichinho, cara. Procura aí Era no Google, uma gente. raposinha. Mas quando você falou desenho, eu Você lembrei lembra, na hora. menino? Eu lembrei O menino na é o hora menino dos desenhos. do Tom e Esse eu não tô Jerry. lembrando. Mas não é Tom e Jerry. O Tom e Não é Jerry, Tom e Jerry, quando não. tem aquela bússola moral. Tipo assim, antes do Tom fazer alguma sacanagem com o Jerry, aparece, né, o Tom, um anjinho, falando com ele. E do outro lado, E do outro o Tom, lado, o diabinho, o diabinho. né? Todo vermelhinho, né? Muito legal. Isso. E é tipo assim, falar do anjo e do demônio, a gente sempre lembra dessa bússola moral entre o bem e o Sim. mal. O Napoleão Hill colocou uma vertente diferente sobre essa dualidade. Ao invés de bem e mal, ele colocou sucesso e fracasso. É, verdade. Ele colocou sucesso e fracasso. Então ele diz assim, ó, de acordo com os meus 17 princípios, você terá sucesso. Agora, a subjetividade do sucesso, aí é que tá. O que é ser bem-sucedido? Igual falou de fracasso agora há pouco. Ele, segundo o que ele mesmo relata, ele entrevistou 25 mil pessoas que, na opinião dele, seriam fracassadas. E 500 de sucesso? Né? Uma Exato. coisa assim. Aí ele... fracasso, no meu entendimento, é aquele que não realizou todos os seus objetivos.
pô, meu, tem objetivo que não tem como, né? Isso que eu ia falar, né? Daí é Mas daí, difícil. Eu quero ir você- pra Lua, e Então, daí? mas daí agora é o seguinte, se você, por exemplo, você cumpriu todos os seus objetivos, você não tem mais nenhum, também, de certa forma, o que você tá fazendo ainda vivo? Você não tem mais nenhum objetivo na tua vida. Exatamente. Acho que a vida é sempre Eu ter vejo assim, objetivos, ó, eu sonhos vejo assim, eu acho- e vontades. Eu acho que eu quero ir pra Lua, meu. Um pouco provável que eu vá pra Lua, por exemplo. Mas eu tenho que traçar isso como uma grande máxima pra minha vida, né? Em tudo que eu for fazer, sim, eu quero ir pra Lua. Eu quero, final de semana, eu quero assistir um filme que ninguém assistiu e não é aqui. Eu quero assistir lá em Curitiba. Um show, qualquer coisa assim. Esse é o meu quero ir para a Lua. Entendeu? Eu acho que se a gente contextualizar por aí, eu acho que a gente consegue chegar na Lua. É do porque o desenho que você vontades- falou, é do Lip e do Hardy. Isso, Leap Então, Hard. e o- Leap tem- Hard. Ó céus. Tem Ó, também, no, vida. Sensacional. É Sensacional. esse mesmo, igualzinho. É assim que ele falava, tem né? também no Muito Alto bom. da Compadecida, o João Grilo falando. Como que ele verdade, falava mesmo? Era muito legal. Não sei, eu sei que foi adorava. assim, Uau, né? Não sei, sei que foi assim. Ai, Mas gente, muito bom. eu acho assim que é interessante o jeito que o Napoleão Hill escreve essa entrevista, porque pra mim ficou claro que era ele tentando dar a opinião Sim, dele na sobre cabeça tudo dele. aquilo, Exato. sobre tudo aquilo, mas ele não queria, ele queria fundamentar de outra forma. Era tipo uma metáfora, né? É. Tipo ele ali, com ele. Tanto é, assim, como só foi publicado em 2011 esse livro, eu lembrei de um outro do C.S. Lewis, aquele que fez Crônicas de Nárnia. E ele escreveu O desenho. as cartas do diabo ao seu aprendiz, Esse eu não ao seu conheço. sobrinho aprendiz. Muito parecido. Era como se fosse uma conversa entre o diabo e o aprendiz E dele. foi depois desse? Não, ou antes? foi 1940 e poucos que ele escreveu o C. Lewis. C. Lewis, ele é contemporâneo do... Ele é bem famoso, eu conheço. Pelo Cara, nome, mas ele esse é livro... cristão, protestante e tudo, e ele escrevia muitos livros cristãos. Tanto é que o Crônicas de Nárnia, a metáfora, ele faz assim a metáfora de que o Aslan seria o Cristo no nosso mundo. Seria Jesus Cristo. Então, Tanto que ele ressuscita, né? tanto que ele ressuscita, Gente, se eu exatamente. contar que eu nunca vi as Crônicas de Nárnia, Nossa, vocês acreditam? São dois. Nós lemos. São dois. Ah, tamo muito São junto, dois, cara. César. Eu olho e falo, Ah, é muita César, coisa, vai me dizer que você nunca foi pra Nárnia. Pra Nárnia a gente Até, não vai. até aqui a gente já vai pra foi, Nárnia, mas volta. Aqui era Nárnia, aqui no velho. estúdio. Aqui era Nárnia, né? Não era, Gabriel? Não era Nárnia aqui? Era Nárnia, eu lembro.